Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila. Vamos continuar o nosso curso de resolução de problemas, uma metodologia possível para o ensino da matemática nas séries iniciais. Então, aqui hoje eu vou trazer alguns problemas para vocês resolvidos, tá? E vou mostrar como os alunos podem pensar, quais os possíveis erros que eles têm. Então, problemas padrão simples. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Páginas do livro. Quantas vezes você usa o algarismo 9 para numerar as páginas de um livro de 99 páginas? Então, aqui o aluno precisa primeiro entender o que está sendo perguntado e aí ele vai ter que construir um raciocínio. Então, ele vai ter que pensar uma estratégia, como ele vai fazer isso? Bom, aqui o que ele pode fazer? Ele pode numerar todas as páginas do livro, que tem o número 9, né? Só que ele precisa entender também o que é algarismo. Que número é, no caso, é a quantidade, né? E algarismo são os termos que formam um número. Então, como é que ele pode resolver? Ele pode numerar as páginas e destacar aquelas que têm o 9, né? Que são essas aqui. 9, 19, 29, até... E aí ele não pode esquecer, aí o professor, dependendo de como ele está fazendo, pode interferir. Ele também tem que lembrar da dezena do 90, né? Da casa do 90. Então, tem 90, 91, 92, até o 99. E aqui, depois que ele mostrar, escrever todos os números que contêm o 9, todos os números que têm o algarismo 9, aí ele vai ter que contar quantas vezes apareceu esse 9. Então, se ele fizer esse esquema aqui, ele consegue contar, ele consegue visualizar. Então, é importante para o aluno, ele tem que escrever ou desenhar ou fazer um esquema para ele poder entender o problema. Então, nesse caso, a gente usa 20 vezes o número 9 para numerar as páginas de um livro de 99 páginas. Problema padrão composto. Aqui nós temos um problema que a gente pode trabalhar com educação financeira. Diferença de preços. Numa loja do interior, uma bola custa R$ 95,00 e uma chuteira R$ 160,00. Na capital, a mesma bola custa R$ 70,00 e a mesma chuteira R$ 120,00. Os gastos para ir à capital e depois voltar são de R$ 70,00. Nessas condições, onde é mais vantajoso comprar os dois produtos? Então, aqui, o professor pode discutir com os alunos, ver o que eles acham, pode trabalhar educação financeira, ele pode trabalhar também geografia, né, porque está falando, dependendo de onde o professor está, pode mostrar o que é uma loja do interior, o que significa loja da capital. Então, o que o aluno pode fazer? O aluno pode anotar todos esses dados, né, para entender o que está acontecendo com o problema. O professor, dependendo dos alunos, se eles estão entendendo ou não o problema, ele pode conduzir essa resolução fazendo perguntas. O que está acontecendo? O que a pessoa quer comprar? Onde é que ela vai comprar? Né? Por que num lugar é um preço e no outro lugar é outro preço? O que influencia isso? Então, o que o aluno pode fazer? Depois de ele pensar, depois de ele entender o problema, depois de ele pensar num método para resolver, então, ele vai fazer isso aqui. Ele vai somar quanto deu na compra do interior, então ele vai encontrar R$ 255,00. E a compra na capital, R$ 190,00. Tá? Então, olhando só por aqui, a compra no interior é mais cara. Então, seria mais barato ele comprar na capital. Só que tem um detalhe. Essa pessoa, esse problema, ela mora no interior. Então, para ela ir na capital comprar alguma coisa, ela tem um custo de R$ 70,00. Então, aqui, como foi colocado, a diferença de preços entre o interior e a capital é R$ 65,00. Só que para ela ir à capital gasta R$ 70,00. Então, aqui o professor também pode dizer que esse problema ele depende do que a pessoa for fazer. Né? Então, é por isso que a gente vai colocar aqui. Se o motivo da viagem for apenas fazer essa compra da bola e da chuteira, é mais vantajoso economicamente fazê-la no interior,
embora os objetos sejam mais caros. Além disso, o professor também pode trabalhar com o tempo, porque essa pessoa, ela já mora no interior, pelo que o problema está dizendo, e ela vai comprar no interior, então ela vai gastar menos tempo do que tem que ir um dia para a capital, e aí ela vai perder aquele tempo da viagem, né, a viagem de ida, a viagem de volta. Então, nesse caso aqui, se a pessoa for fazer apenas essa compra da bola da chuteira, é mais barato para ela comprar no interior. Aí o professor pode argumentar também, pode trabalhar com a turma isso também. Se ela for fazer outras compras, aí o que vai acontecer? Bom, aí vai ser mais vantajoso ela ir para a capital, porque aí ela vai ter mais descontos em outros produtos, né? E aí vai poder fazer essas compras. O próximo tipo de problema processo ou heurístico. Então aqui eu tenho um exemplo, o sabidinho. Joãozinho vai distribuir 8 balas entre seus 5 amigos. Ele disse, tenho certeza de que um de vocês vai receber pelo menos 2 balas. Como ele sabia disso? Então, aqui os alunos também vão ter que entender o que está acontecendo. Primeiro, imaginar a situação. Eles podem fazer uma situação ali na sala de aula, pode 5 amigos, e aí pode pensar o que vai acontecer, se eu der uma bala para o outro, uma bala para esse, o que está acontecendo. Então, aqui também vai dar a criatividade dos alunos. Eles vão ter que criar um processo para eles poderem explicar o que está acontecendo aqui. Como é que eles têm certeza, como é que o Joãozinho tem certeza que um deles vai receber 2 balas. Então, esse problema aqui ele tem mais de uma resposta. Eu vou colocar 2. A primeira possível resposta. Se o Joãozinho desse uma bala para cada amiguinho, ainda restariam 3 balas. Ao distribuir essas 3 balas restantes entre os seus amiguinhos, é certo que um deles receberá pelo menos 2 balas. Outra possível resposta. Se o Joãozinho desse 4 balas para um deles e uma bala para cada um dos 4 restantes, também estará satisfeita a exigência de que um deles receba pelo menos 2 balas. Então, aqui é importante essa frase, esse termo que dizia no problema. Pelo menos ele vai receber 2 balas. Tá? Um deles, pelo menos, vai receber 2 balas. Né? Porque ele tem aquela quantidade de balas e tem que distribuir entre os amiguinhos dele. Então, aqui pode haver, o professor pode interferir, pode criar situações, criar outros problemas desse tipo, para o aluno entender o que ele está fazendo, entender o que ele fez. Né? Tem vários, é um leque grande. Outro tipo de problema processo, tá? Que o professor também pode trabalhar com o aluno. Aqui também ele vai ter que construir um caminho, vai ter que pensar num processo para fazer essa resolução. Pagando a conta. Serginho comprou um relógio por R$ 155 e pagou com 12 notas. Ele usou notas de 5, 10, 50 e R$ 100. Quantas ele deu de cada uma? Então, aqui é importante que o aluno anote todos os dados, né, do problema para ele entender o que está acontecendo. E aí pode haver também, esse problema, eu já trabalhei numa turma, e eles pegavam partes do problema, eles não pegavam o problema todo. Então, por exemplo, alguns pegavam que o relógio custava R$ 155, e aí eles distribuíam essas notas para fechar os R$ 155. Mas se esqueciam que tinha que ter 12 notas. Né? O total deveria ser 12 notas que fechasse R$ 155. Alguns alunos faziam o contrário. Só viam o fato que tinha que ter 12 notas e iam jogando os valores, né? Sem fechar o valor do relógio. Então, aqui o problema tem 2 condições. O valor do relógio é R$ 155 e ele pagou com 12 notas. Então, o aluno tem que pensar. Então, aqui também pode ter a intervenção do professor. O professor notar esses detalhes e estimulando o aluno a pensar o que vai acontecer. E aqui é muito importante que o aluno pode aprender com o erro. Né? Tem que mostrar para ele que o erro pode ser construtivo, para ele não ficar frustrado. Então, aqui eu vou dar 3 soluções, que são as possíveis que tem. Há apenas 3 possibilidades de se pagar R$ 155 com 12 notas.
entre as de 5, 10, 50 e 100. Então, uma possibilidade, uma nota de R$100 e 11 notas de R$5. Então, aqui no valor vai fechar R$155 e vai fechar 12 notas, que é o que satisfaz o problema. Outra possibilidade, duas notas de R$50, uma nota de R$10 e 9 notas de R$5, que também vai fechar o valor do relógio e a quantidade de notas necessárias. E a terceira possibilidade, uma nota de R$50, 10 notas de R$10 e uma nota de R$5. Aqui também fecha o valor do relógio e a quantidade de notas. Então, aqui também, esse problema também é interessante para mostrar para os alunos que tem alguns problemas que não tem uma resposta só, né? Que o coleguinha pode achar uma solução e o outro achar outra. E aí eles vão pensar que um deles está errado. Não. Então, tem vários tipos de problemas. A matemática, ela tem vários caminhos, né? Então, aqui um aluno pensou de um jeito, outro pensou de outro, e eles encontraram respostas diferentes, mas as duas respostas satisfazem o problema. Então, esse problema também é interessante de trabalhar com os alunos, para eles poderem enxergar isso. Problema quebra-cabeça. Esse aqui é aquele tipo de problema que o aluno vai ter que usar a criatividade dele. Às vezes nem precisa fazer um cálculo, ou é um cálculo bem simples, mas ele vai ter que usar o raciocínio. Então é muito bom para ele também treinar o raciocínio, a criatividade dele. Ele pode discutir com os colegas, né? Debater com os colegas, com o professor. Esse tipo de problema aqui eu também apresentei para alguns alunos. E eles também pensaram em várias maneiras, eles se motivaram para responder esse problema. Por quê? Porque é um problema que ele não parece ser difícil. Né? Quando é um problema assim que tem cálculos muito, ou números muito altos, cálculos que eles acham que vai ser muito grande, eles já se desmotivam para fazer porque acham que não vão conseguir. E esse problema aqui, ele é um problema de quebra-cabeça e ele parece um problema bem simples. Só que o aluno vai ter que construir um raciocínio. E é isso que motiva eles. Então, eu vou ler o problema. Atravessando o rio de bote. Um homem que pesa 80 quilos e seus dois filhos, cada um deles pesando 40 quilos, querem atravessar um rio. Se eles tiverem apenas um bote, com capacidade de carregar com segurança somente 80 quilos, de que modo eles poderão atravessar o rio? Então, aqui esse problema é bem interessante, que dá para discutir várias possibilidades com os alunos. Muitos dos alunos que eu trabalhei, eles pensaram, vai os dois filhos no bote e o pai vai nadando. Tá? Mas essa não é a questão do problema. Aqui não está dizendo que um vai nadando, está dizendo que eles têm que ir com o bote. Eles têm que usar o bote para atravessar o rio com segurança. Se um deles for nadando, já não tem mais a segurança, né? Porque a gente não sabe como são essas pessoas, se elas sabem nadar ou não. Então, aqui nós vamos ter que pensar uma maneira de atravessar essas três pessoas nesse bote que tem capacidade só para 80 quilos. Aí outros alunos também pensaram, coloca os três no bote e tenta a sorte, né? E aí é divertido trabalhar com os alunos, que eles vão pensando em possibilidades, aí um diz para o outro, não, isso não pode fazer, senão eles vão cair, vai afundar o bote, né? Então, uma maneira, e aí, então o professor vai conduzindo os raciocínios, conduzindo o debate até encontrar a solução. Então, esse tipo de problema dá para ser trabalhado em duplas, porque aí um discute com o outro o que pode estar acontecendo, né? Eles vão usar o raciocínio, vão usar a criatividade deles. E a única solução é a seguinte. Inicialmente, vão os dois filhos para outra margem. Então, os dois filhos juntos, eles somam 80 quilos. Eles estão numa margem do rio, eles vão no barco até a outra margem. O pai vai ficar esperando, onde ele já estava, na margem inicial. Então, os dois filhos vão até o outro lado. Um dos filhos vai ficar naquele outro lado, que ele já chegou na margem, e o outro vai voltar para quê? Porque ele tem que buscar o pai. Só que ele não vai poder voltar junto com o pai. Ele vai ter que ficar na margem inicial. Então, até aí, o que nós temos? O pai, ele vai atravessar o rio, um bote, e aí nós temos um filho de cada lado.
Um já atravessou e o outro vai ter que ficar esperando para atravessar depois. Né? Porque ele teve que trazer o barco para o pai levar. Então, aí, o que agora aconteceu? O pai chegou do outro lado da margem. Então, vai voltar aquele primeiro filho que já tinha atravessado o rio, ele vai ter que voltar para trazer o barco para buscar o irmão. Então, ele vai, busca o irmão e aí sim, atravessa. Aí todos vão ser atravessados. O pai e os dois filhos. Aí a gente pode pensar também, vai ser uma viagem longa, vai ser... eles vão ter que fazer 3 viagens, né? E aí, então, dá para discutir com os alunos, eles podem ficar imaginando a situação, é bem divertido esse problema. E vai satisfazer a solução do problema. As 3 pessoas vão atravessar o rio com segurança, que era o que dizia no problema. E 80 quilos de cada vez no bote. Um outro tipo de problema quebra-cabeça, que também é interessante, e ele também tem dados simples, então o aluno ele se motiva a resolver esse problema. Não é uma coisa assim que vai ser muito difícil, ele acha que vai ser fácil, então ele fica pensando, ele fica tentando, fica imaginando. A lesma persistente. Uma lesma está no fundo de um poço de 6 metros de altura. Ela sobe 2 metros por dia, para um pouquinho e cai 1 metro. Quantos dias ela levará para chegar ao topo do poço? Então, aqui, alguns alunos levam a pensar nesse problema de que maneira? Se ela sobe 2 metros por dia, para um pouquinho e cai 1 metro, então a gente poderia pensar, ela anda 1 metro por dia. Né? Os alunos, esse problema leva eles a pensar dessa maneira, que é equivocada. Então, se eu pensar assim, que ela leva 1 metro por dia, então a resposta seria 6 dias, porque são 6 metros. Só que essa não é uma maneira certa. Então, aqui, o aluno pode ir imaginando a cada dia o que está acontecendo. A cada dia, o que está acontecendo com essa lesma para ela subir e descer, o que está acontecendo. Então, aqui eu vou dar a solução para vocês. Como a cada dia ela sobe 2 metros e desce 1 metro, então, nos 4 primeiros dias, ela vai subir 4 metros. Então, no primeiro dia, ela subiu 2, desceu 1. No segundo dia, ela sobe mais 2 e desce mais 1. E assim vai. Então, nos 4 primeiros dias, ela está nos 4 metros. Só que olha que interessante, o que vai acontecer no 5º dia? E aí tem alguns alunos que só conseguem perceber depois que o professor fala. No 5º dia, ela vai subir 2 metros. E aí ela já vai chegar no topo. Porque ela já estava a 4 metros. E aí mais os 2 que ela subiu no 5º dia, ela já chegou nos 6 metros. Então ela já chegou no topo. Né? E a pergunta era, quantos dias ela vai levar para chegar no topo? Não está dizendo quando ela vai sair. Não está dizendo se ela chegar ali e depois ela já vai escorregar. Né? Não está dizendo isso. Está dizendo quando os dias ela vai chegar para chegar no topo, não para sair do poço. Então, aqui ela vai levar 5 dias. Então, esse problema também é interessante trabalhar com os alunos, trabalhar a criatividade, o raciocínio. Então, mais uma vez, o livro que eu estou utilizando é esse do Luiz Roberto Dante, Formulação e Resolução de Problemas de Matemática. Aqui eu não dei mais exemplos de problemas de aplicação, tá? Que são problemas que o professor pode criar, o professor pode imaginar uma situação, ele pode, por exemplo, pedir para os alunos construir uma pipa. Então, o que ele pode fazer? Ele tem que ver o que precisa para construir a pipa, ele tem que ver quais os materiais, ele tem que ver o tempo que vão levar, quantas pipas vai precisar para cada aluno, aonde ele vai comprar esse material, ou se já tem na escola. Então, esses problemas de aplicação, eles são bem amplos, e aí, geralmente, ou são projetos que o professor pode fazer em várias aulas, né? Não é só numa aula. Esses problemas que eu coloquei aqui, esses exemplos com resolução, eles podem ser feitos numa aula, né? A gente não precisa trabalhar com os problemas, colocar muitos problemas de vez, porque também acaba desmotivando os alunos. Interessante, o que a gente pode fazer? Trabalhar um problema por dia,
ou 2 problemas por semana, assim, para ir atiçando nos alunos essa curiosidade, esse raciocínio deles. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.